Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico. Esse encontro nosso semanal, que já se alonga no tempo, de forma bastante perene, tranquila, e que importa em se trazer pessoas importantes aqui para o nosso meio, aqui no nosso meio social. Hoje nós estamos, ele já esteve no nosso programa algumas vezes, com o nosso Tiago Bonfim, um eminente integrante da nossa sociedade, esse que é professor universitário de várias gerações, já posso dizer assim, um homem que já foi ao velho mundo buscar aprimoramentos. Isso importa num sacrifício muito grande. Eu estive lá no local onde ele foi fazer as suas pesquisas, os seus alongamentos intelectuais. Uma cidade secular, uma universidade, talvez a segunda mais antiga do mundo, não sei. Bom, e é com ele que nós vamos bater um papo. É um constitucionalista. Eu vou usar essa expressão, me permita, e isso me orgulha. É amigo pessoal de Canutilho. Você me falou que você foi da última turma que ele deu aula, né? Isso. Da última turma em que o professor Canutilho, um eminente constitucionalista europeu, a Constituição da Itália, já li isso em algum lugar, teve as suas luzes, a Constituição da Itália. E quem esteve aqui duas vezes, hein, Maceió? Esteve duas vezes aqui. Meu Tiago, muito importante tê-lo aqui. Nesse momento eu o convidei para a gente tratar de um assunto momentoso que me deixou uma certa perplexidade e outros assuntos que já vêm, de certa forma, me chamando a atenção. Não vai aqui nenhum sentimento de polemizar, de criar conflito, nada disso. Mas quero ouvir as suas judiciosas lições sobre esses temas. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, um grande prazer, uma satisfação participar mais uma vez aqui do Momento Jurídico com nosso querido amigo Dr. Jerônimo, um dos grandes magistrados, né, do nosso Poder Judiciário, e debater, discutir esses temas da atualidade. Tiago, a gente não se encontra com frequência porque nós temos uma chamada linhas de atividades diferentes, não é? Mas isso não quer dizer que você não esteja na minha mais elevada consideração. Sempre estou me lembrando de você, sempre querendo saber das suas incursões, você que presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero abrir um segmentozinho para sentir, para perceber como é que está a nossa ordem, principalmente aqui no nosso estado. Você fez um trabalho belíssimo, você fez, eu me lembro, uma campanha eletrizante, porque havia naquele momento, por parte de todos os candidatos, um desejo, né, com os seguidores, de obter o sucesso, de trabalhar para elevar a OAB, e você com tranquilidade, você foi muito altaneiro naquele momento, você não elevou a voz, você não desceu, como dizia o cardeal Arcoverde, tem uma história bacana do cardeal Arcoverde, você não desceu para os fuxicos da rua, né? E foi muito bacana aquilo. E você marcou, não, mandato só um, representação só uma. Depois a gente vai sair, dá lugar para outro e vem sendo preservado esse entendimento seu, né? Isso, aquele momento foi um momento de mudança, não é? Foi um marco, né? Um marco, não é? Um grupo que já estava no poder há muito tempo, não é? Do qual, inclusive, eu fiz parte em algum momento, não é? Que teve a sua contribuição, como todos os que ali estiveram dão a sua efetiva contribuição, e houve uma mudança de perspectiva, de paradigma, de postura. O grupo soube se renovar, né? Depois tivemos aí a nossa presidente Fernanda Marinella, hoje o presidente Nivaldo, e a instituição, a meu ver, segue cumprindo a sua missão constitucional, cumprindo a sua missão institucional. Nem sempre é fácil, nem sempre aquilo que se deve defender e que se deve lutar é aquilo que está na ordem do dia, né? Às vezes as pautas mais simpáticas à sociedade nem sempre são as corretas, né? Então, defender a Constituição, defender a ordem jurídica, para nós que atuamos no direito, né? Muitas vezes significa remar contra a corrente, né? Meu caro Tiago, você falou aí uma coisa que me chamou a atenção. As intenções
por mais simpáticas que sejam ao complexo social, não são as corretas. É possível haver essa antinomia? É possível, é possível. Basta a gente analisar o seguinte, eu não tenho dúvida que hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa de intenção, opinião pública, a pena de morte passaria na opinião pública. Não tenho a menor dúvida nisso. Mas essa é uma luta que vem há décadas, né? Então, esse sentimento o senhor é magistrado, sabe disso, vê isso diariamente, doutor Jerônimo, em relação, por exemplo, à prisão, à pena de prisão. Existe um sentimento na sociedade no sentido de que a prisão deve ser aquela coisa medieval, que o sujeito que está ali temporariamente com seus direitos suprimidos não deve ter mais nenhum tipo de respeito, que ele perdeu a sua dignidade, enfim. Então, muitas vezes a sociedade tem uma percepção do sistema jurídico e dos seus instrumentos que correspondem muito mais aos seus valores culturais, filosóficos, pessoais, até mesmo religiosos, do que aquilo que a realidade reflete. Agora, isso até o momento em que bate na sua porta. Não é? Isso, eu não atuo na área penal, mas qualquer colega advogado criminalista pode lhe dizer isso, não é? Que no momento em que o sujeito tem alguém seu encarcerado, né? Encarcerado ou sob persecução penal, aí se invoca todos os princípios, se invoca a Constituição, o direito de ter um defensor. O que é isso, hein, Tiago? O que é isso, hein? Isso está no livrinho, está no livrinho. Isso está no livrinho. Quando está no livrinho, não tem como você discutir muito, tem? Não. Acho que nós precisamos evoluir muito no sentido, né, de que, para que esse livro fosse criado, muita gente sofreu, muita gente perdeu a vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, inclusive, debatendo as nossas ideias livremente. Não é? E isso precisa ser preservado e precisa ser respeitado. O Oliver Holmes costumava dizer que, por exemplo, a liberdade de expressão, que é um tema que está na ordem do dia, que a liberdade de expressão, muito mais do que abarcar aquilo que você pensa, significa você ser obrigado a ouvir as ideias que você mais detesta. Então, eu acho que o que nós precisamos é de mais tolerância, de mais respeito. O nosso sempre ministro, Carlos Aires Brito, costumava dizer que... E o Lula, só o que o Lula disse, são coisas que eu fico resignado, né? Eu fico resignado, eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade. O Lula teve a ousadia, não precisava. Ele foi meu motorista. Estou dizendo, não precisa você se envolver nessa discussão, não, deixa eu me envolver. Não dá certo? Eu tenho um certo desgosto com o Lula, eu estou dizendo isso com a maior tranquilidade. É porque ele não precisava dizer isso para diminuir o rapaz, porque eu tenho uma grande admiração e é uma grande sapiência e nos orgulha porque é do Nordeste, é aqui do nosso vizinho, do nosso irmão aqui, Sergipe. E o cara tinha que dizer isso. Não, é meu motorista. Quer dizer, aquilo eu já... O ministro Aires Brito, o nome dele, a postura, o conhecimento, a atuação, já falam por si só. E o ministro Aires Brito, ele é muito feliz em várias das suas passagens, e tem uma dele que eu sempre repito, eu vi numa palestra certa vez ele dizendo que todo mundo quer uma Constituição para chamar de sua, mas na verdade nós precisamos de uma Constituição para chamar de nossa. Então, é preciso que nós entendamos que todos esses direitos, essas prerrogativas, essas garantias das quais nós somos titulares, todos os membros da sociedade também o são. Não somos só nós. Então, quando bate na minha porta, eu invoco os direitos fundamentais, eu invoco todas as prerrogativas para me proteger, a mim e aos meus. Mas na hora de aplicar o ordenamento jurídico, nem sempre o aplicador, digamos, se coloca no lugar daquele que está recebendo aquela... Meu caro Tiago, me satisfaz uma curiosidade, antes de entrar no assunto de fundo. O artigo 5º, você conhece alguma obra que, só tratando do artigo 5º? Existem algumas obras tratando especificamente, agora, dependendo da perspectiva, porque o artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos,
ele acaba abordando uma série de ramos do direito. Se espraia, né? Ele se espraia dentro daquela lógica de que a Constituição é o paradigma. Então, eu até vejo isso com os alunos, quando nós estamos estudando os direitos fundamentais em espécie. No artigo 5º nós encontramos normas de direito civil, direito administrativo, direito tributário, direito do trabalho. Existem, inclusive, instituições hoje de ensino superior que, no que tange aos direitos fundamentais, mantêm no direito constitucional apenas a parte da teoria geral. Os direitos específicos, para não haver superposição de conteúdo, algumas faculdades dizem o seguinte, olha, nacionalidade, por exemplo, o aluno vai estudar quando estudar direito internacional, não vai estudar com direito constitucional. Direitos políticos, o aluno vai estudar na cadeira de direito eleitoral. Então, já existem movimentos nesse sentido. Existe, vamos pegar aqui, Portugal, Itália, vamos falar só em países de língua neolatina. Existe, nas constituições deles também existe a semelhança do artigo 5º nosso? Existe. Né? Em Portugal, por exemplo, a Constituição Portuguesa, né, de 1976, né, tem uma obra muito famosa de um professor igualmente famoso, foi meu professor no doutoramento em Coimbra, o professor José Carlos Vieira de Andrade. O professor Vieira de Andrade tem uma obra clássica publicada pela Almedina. Grande editora Almedina. Ela tem sucursal em São Paulo, inclusive. Publica no Brasil, né? E é uma obra chamada Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. E, para além disso, todos os grandes constitucionalistas portugueses, o professor Canutilho, o professor Jorge Miranda, enfim, o professor Carlos Blanco, são vários autores que abordam essa temática dos direitos fundamentais, porque é uma temática que é muito cara à própria noção de democracia. Não é? Inclusive, quando a gente estuda a teoria geral dos direitos fundamentais, um autor cearense aqui, que é juiz federal, foi até procurador do Estado aqui em Alagoas, o George Marmelstein. Esse jurista fez, inclusive, doutorado em Coimbra também. Uma das grandes obras de direitos fundamentais é desse autor. E Portugal, especificamente, e a maioria dos países da Europa, tem um sentimento, um carinho muito grande por essa temática, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Não é? Porque, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e boa parte dos países europeus se viram diante desse dilema. Até então, a validade de uma norma jurídica era avaliada, era aferida, pelo simples fato de você verificar se quem criou aquela norma tinha legitimidade para tanto. Tinha, beleza, então a norma tem que ser cumprida, eu não posso discutir mais nada. Isso se mostrou muito perigoso com o próprio exemplo do nazismo e do fascismo. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, no famoso julgamento de Nuremberg, quando os criminosos de guerra foram levados e confrontados com seus crimes, a defesa era uma só. Eu estava cumprindo ordens. E havia um dispositivo da Constituição alemã do Terceiro Reich que dizia que a norma suprema da Alemanha era a vontade do Führer, a vontade de Hitler. Então, se qualquer ato, por mais arbitrário, por mais obscuro, por mais reprovável que fosse, tivesse sido praticado com base em uma vontade pessoal do Führer, dentro da lógica normativa, esse ato era aceito. Podemos até tratar desse assunto aqui, que é um assunto que... Mas ali houve um aparelhamento muito pesado. Hoje, você lendo aquelas grandes obras, quando o partido, né, o Partido Nacional dos Trabalhadores, que era o partido nazista, quando eles tomaram o poder, fizeram um aparelhamento brutal nas universidades, nas igrejas. Você tem ideia, hoje, né, tem ideia, foi feito um acordo com o Papa Pio XII, eu fiquei estarrecido quando eu li isso. Ninguém vai... Porque era o seguinte, era o doutrinamento cristão nas escolas, parte só. E havia um partido muito forte, que era o partido cristão. Muito forte, inclusive tinha uma liderança, foi até assassinado depois, muito forte. Então, criaram uma certa convulsão, aí eles disseram bem assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente libera
o ensinamento católico nas escolas e vocês encerram o Partido Católico. Já pensou, rapaz? Está no livro isso. E o Papa chamou, não estou aqui discutindo se o Papa foi bom ou ruim. Eu li uma biografia do Papa Pio XII, maravilhosa. Né? Um homem vocacionado ao extremo. Mas ele disse, entre manter o partido e continuarmos por dentro da educação religiosa, cristã, vamos chamar assim, encerra o partido. Não era assim esse negócio. Mas eu não quero aprofundar com você. E ainda sobre esse tema, eu li uma obra uns anos atrás, tenho que reler essa obra, uma obra densa, chamada O Incêndio. Olha o título dela, O Incêndio. É falando do bombardeio, o bombardeamento das cidades alemãs. Um negócio, sabe, encantador pela dramaticidade do embate humano, se eu posso chamar assim. E aí sim, aí vem essa história, né? Tem um oficial nazista, um oficial alemão, que ele dizia, em plena guerra, esse cara terminou sendo enforcado. Terminaram enfocando o cara. Ele disse, não, pelo fato de a ordem vir de onde venha, não é obrigado nós cumprirmos, não. Eu até marquei, está marcadazinha. Não, mas não é obrigado a cumprir uma ordem legal. Pronto. Olha aí. E muito mais do que ilegal, esse drama que os juristas enfrentaram, era justamente por conta disso. Muito mais do que ilegal, era preciso avaliar no conteúdo da norma critérios como razoabilidade, proporcionalidade, o próprio conceito de justiça, porque toda norma jurídica, enquanto ela está posta no ordenamento, não tem dificuldade. A dificuldade é quando você vai aplicá-la. Não é? Até porque a dialética ela é própria da essência, ela é da essência do quando sistema. Você encontra uma zona cinzenta. Uma zona cinzenta. Uma zona de fronteira, como é que vai ficar agora? Não é? E aí até o ministro Luiz Roberto Barroso, na sua obra, ele costuma denominar esse momento de uma virada kantiana, quando ele diz que os ordenamentos jurídicos passaram a se voltar para valores que estavam esquecidos. E aí surgem conceitos como dignidade humana, razoabilidade, proporcionalidade, que passam a voltar a povoar as constituições. Moralidade mesmo, né? Moralidade. Eu quero depois explorar com vocês. Moralidade. Isso. Aqui mesmo, por exemplo, na nossa Constituição, no nosso direito constitucional, o amigo é de uma geração anterior à minha e sabe que hoje, comparando 2 livros de direito constitucional, a gente percebe a diferença de abordagem. Sim, sem dúvida. Um autor de direito constitucional, à luz da Constituição de 67, por exemplo, não abordava temas como direitos fundamentais. Os livros que eu estudei para concurso e na minha formação acadêmica de direito civil, o Austin Barro Monteiro, por exemplo, é uma coisa que não faz nem sentido você... Não, e aí, claro, obviamente não vai aqui nenhuma crítica, é simplesmente uma constatação ao momento pelo qual o direito passava. O próprio direito processual civil. Sim. O direito processual civil de hoje não é o mesmo de 10, 15 anos atrás. Até a formatação das obras. As obras hoje, os autores, os manuais de processo civil hoje, falam em princípios, falam em temas como por exemplo, precedentes, não é? Enfim, então essa ideia de que o sistema jurídico é algo vivo, é algo perene, vem ganhando realmente força, principalmente a partir da nossa Constituição. Meu caro Tiago, nós vamos nos aproximando para parar esse primeiro momento, mas eu já aproveito para te fazer uma ordem de indagação aí para os nossos telespectadores, porque eles estão em casa e eles, evidentemente, não têm, a imensa maioria não tem o aprofundamento de direito constitucional que você tem. E me diga uma coisa, por que é que eu leio, não sei se eu vou colocar bem assim, por que é que eu leio, eu vou assim andando e assim, não pise na grama? Eu leio aquilo e acho que tem que obedecer mesmo. Eu não devo pisar na grama. E por que é que, tristemente, eu percebo que é como se eu fizesse parte de uma minoria? Aí, voltando para a Constituição. Por que é que eu leio na Constituição que a dignidade humana tem que ser respeitada e eu procuro respeitar a dignidade humana? Chega a um ponto que é uma zona cinzenta, né? Pegar um exemplo, existem crimes tão abomináveis, tão terríveis, que você sente uma certa
uma certa amargura em pensar em dignidade humana para aquela figura. Não quero, não é polêmica grande, né? Por que é que acontece isso? Que eu leio e acredito nas coisas e brasileiros semelhantes a mim banalizam. Você tem uma justificativa? Veja, eu teria uma justificativa sociológica para isso? Olha, com as minhas limitações, meu conhecimento de sociologia, de antropologia... Você já pensou nisso? Mas já, eu imagino que existem algumas pessoas que, por características próprias, sejam características psicossociais, antropológicas, enfim, não se enquadram nisso que eu vou dizer. Genética não é. Genética não é. A genética dele é de vagabundo, isso não existe. Não existe isso. O que eu imagino é que, na grande maioria dos casos, o que gera o descumprimento da norma é a certeza da impunidade. A impunidade, né? Não é quantidade de pena. Ninguém acorda de manhã e diz, qual é o crime que eu vou cometer hoje? Não, esse aqui a pena é menor, então eu vou cometer esse. Não, é a certeza da impunidade. Agora, aí vem uma outra pergunta. Mas será que eu devo deixar de praticar um determinado ato só porque eu estou com medo da punição? Ou eu tenho que deixar de praticar esse ato porque eu tenho que ter a concepção de que aquilo é errado? Então, são temas que, na minha opinião, se interligam, né? Quando a gente está iniciando lá a teoria da Constituição, eu costumo demonstrar isso para os alunos. Eu digo, olha, todos nós aqui temos na nossa vida diversos instrumentos de controle da vida social. O direito, a religião, a moral, a ética. E muitas vezes, um valor que foi passado pelo seu pai, pela sua mãe, tem mais importância na sua condução como cidadão do que uma norma jurídica. Muitas vezes você para num sinal vermelho, muito mais porque você tem a consciência de que aquilo é correto, do que você está com medo de receber uma multa. Não é? Então, eu acho que isso é uma questão muito mais do que jurídica, é uma questão cultural, é algo que, claro, inicia do ponto de vista jurídico, com efetividade, com punição, e isso, à medida que cada geração vai surgindo, esse sentimento vai aparecendo. O amigo é um homem viajado, sabe disso. Quantas vezes nós estamos em outro país, dirigindo, para num engarrafamento, você não vê ninguém passando pelo acostamento, você não vê ninguém descumprindo uma ordem. Será que essas pessoas são simplesmente mais civilizadas do que nós? Será que nesses ordenamentos jurídicos as normas são mais efetivas? Eu imagino que tudo começa com a efetividade, sim. Mas com o passar do tempo, essas gerações vão incorporando isso como um sentimento de civilidade. É aquela coisa, eu não comprava para o meu filho um DVD pirata, um CD pirata. Por quê? Porque eu vou comprar se aquilo é errado. Né? Como eu já vi, por exemplo, quando eu era presidente da OAB, houve um episódio daquelas manifestações populares, enfim, teve uma manifestação lá na Praça do Centenário e várias autoridades compareceram àquelas manifestações. E uma das autoridades que lá estava... Cheio de CD pirata, não. Não, uma das autoridades que lá estava bradando pelo fim da corrupção, bradando pela moralidade na administração pública, logo após encontrei com essa autoridade num supermercado, parando um carro numa vaga para deficiente físico. Quer dizer, então, são aquelas coisas do nosso dia a dia. Né? O que é que você faz quando ninguém está olhando? Né? O Tiago, é o que a gente chama, tem uma expressão que eu às vezes gosto muito de dizer, é doloroso. É doloroso. Olha meu caríssimo Tiago, eu estou dizendo isso, né? Apesar de eu estar aqui na condição de entrevistador, eu sou um ser vivente, estou vivendo por aí, né? Você sabia, meu amigo, que eu tenho encontrado algumas dificuldades na vida porque eu não só digo, como eu demonstro em resignação diante de comportamentos assafadados. Meu amigo, agora me louve Rui. Rui dizia, vou dizer com minhas palavras, dizia bem assim, como se Rui estivesse falando, você ouse um ato desmoralizante para você, né? Que você vai encontrar vozes entusiásticas, aplausos e solidariedade. Isso é Rui, viu? Ouse
levar um ato descaracterizado, um indecente, e você vai encontrar vozes entusiásticas, tapinha nas costas e aplausos. Agora, use um ato de dignidade, de independência, que é possível que você vai ter que se defender como de um crime. Rapaz, quando li isso, e quando foi que esse homem disse isso, rapaz? Em 1914, e eu tenho visto isso por aí. Meu caro Tiago, vou pedir permissão, amigo, para fazer uma pausa, porque o tempo não para. E quando voltar, eu quero tratar de um assunto já do momento, né, para também afastar de mim algumas dúvidas que eu estou com ela. Tá certo? Perfeito. Para mim e para os telespectadores. Muito obrigado. Voltamos já.